Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar o nosso capítulo falando sobre as condições naturais do continente americano, tá? Vamos lá. Eu dividi em três partes para a gente falar sobre essas questões de águas, que são as vertentes, rios, essas coisas, que têm uma influência também sobre o clima dos continentes e todos os territórios, tá bem? Então, primeiro, essas vertentes, existem 4 vertentes, tá bem? Vamos lá. A vertente do Ártico. São vertentes onde as águas são congeladas, a maioria das águas dos rios são congeladas por conta do clima polar. Então, essa vertente Ártico tem essa influência. Então, na maioria desses rios, as águas são mais frias e muitas vezes congeladas por conta do clima polar, tá bem? No Pacífico, os rios são mais curtos, né? Por quê? Porque eles vão sair dos montanhas do oeste, vão se caminhar até os oceanos pacíficos e vão ter alguns outros cursos também. Mas esses rios eles são mais curtos, tá bem? Essa é a característica mais marcante das vertentes pacíficas. Do Atlântico já é diferente, ele tem uma extensão maior e uma capacidade hidráulica muito grande. Então, normalmente é onde são construídas as grandes usinas, né, termoelétricas, hidráulicas, que vai para toda aquela capacidade, porque são rios mais extensos e tem uma capacidade também de água e força também, que possa retirar até energia e tudo. Então, por isso que são mais extenso e característico por essa questão. Então, os Atlânticos, eles são, vamos dizer assim, o oposto do Pacífico em questão de tamanho, né, de extensão. E o Golfo do México, onde está a maior bacia hidráulica da América do Norte, que é também essa questão de extensão e capacidade hidráulica, tá? Mas para a gente só entender um pouquinho essas vertentes, essa questão de rios, mas o foco principal mesmo é a questão do clima, tá bem? Mas a gente precisava entender essa questão das vertentes, tá? São 4 vertentes só. Ártico, Pacífico, Atlântico e Golfo do México, tá bem? Bora lá. O foco principal hoje é a questão do clima, mas para isso a gente vai dividir primeiro a segunda parte, que é as condições do clima. E quais são esses fatores para trazer essas condições climáticas do continente americano? No caso são a temperatura, a distribuição de precipitação, né, que é justamente essa precipitação de chuva, de pancada de chuva não, essas precipitações que normalmente se tem, e a pressão atmosférica, né, que é muito importante nessa questão, e a umidade dos ventos. Dentro desses fatores de precipitação, de temperatura, de pressão atmosférica, da umidade dos ventos, a gente vai ter 3 zonas: zona quente, temperada e fria, tá bem? Para que vocês se encontrem melhor, está a partir da página 110. Tá? 110, a partir da página 110. Então, primeiro, quais são os fatores? Temperatura, distribuição de precipitação, pressão atmosférica e umidade dos ventos. Depois desses fatores aqui, a gente vai construir dentro do território do continente americano, a gente vai identificar, na verdade, não construir, mas a gente vai identificar essas 3 zonas quente, temperada e fria. Lembrando que a maior parte também desse território ele vai ter essa mistura, né? Uma parte muito que vai influenciar muito para vários tipos de clima, porque como tem 3 tipos de zonas diferentes, essas zonas em algum momento elas vão se chocar ou elas vão se distanciar. Isso vai fazer com que se tenha climas diferentes em determinada parte do continente, tá bem? E é dentro disso que eu separei os climas. O primeiro clima é o clima desértico. Por quê? Porque ele tem pouca chuva e tem uma diferença grande de temperatura entre o dia e a noite, tá? Porque normalmente nesses climas desérticos, lógico que a temperatura ela vai ser oposta uma à outra. De dia vai estar
uma temperatura muito elevada e à noite essa temperatura ela cai muito, né? Por conta desse clima seco, dessa falta de chuva, dessa falta de umidade. Então, de dia ela vai estar com uma temperatura muito elevada e à noite normalmente se cai muito essa temperatura, tá bem? Então, qual as principais características do clima desértico? Pouca chuva, grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, tá bem? O clima equatorial já ele está mais próximo da linha do Equador, né? Tá a divisãozinha da linha do Equador aqui, tá? Então, ele estando mais próximo à linha do Equador, ele já é totalmente diferente do clima desértico, porque ele tem chuvas abundantes, né? Tem mais chuvas, tem um período de chuva maior e a temperatura é regular. Então, quando se fala uma temperatura regular, é uma temperatura tranquila durante todo o ano, que não tem tanta variação, tá bem? Tem até durante todo o ano que se aproxima de mais ou menos 25 graus. Então, é uma temperatura tranquila, não é nem muito quente, nem muito frio, é uma temperatura equilibrada, tá? Justamente por essa questão de estar mais próximo da linha do Equador, não tem essa pancada dos polos, né? Dos polos para ser muito frio, mas também ele não está numa linha, naquela parte ali da linha dos trópicos, né, que vai fazer com que seja mais quente. Então isso vai fazer com que ele tenha um equilíbrio. Esse equilíbrio vai dar essa temperatura, né, boa, tranquila, mais ou menos 25 graus durante todo o ano, tá bem? Então esse é o clima equatorial, tá? O clima tropical já é diferente. Por quê? Porque ele está nesse meio termo entre a linha do Equador e as linhas dos trópicos de Câncer. Lembra que tem os trópicos de Câncer? Então, essas linhas, por ele estar entre elas, ele já tem uma variação diferente. Por quê? Durante o verão, são mais chuvosos, né? Por quê? Porque a gente sabe que os fatores vão depender do quê? Temperatura, distribuição de precipitação e a pressão atmosférica. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, por essa influência dos trópicos, né, vai ter como é que se diz? Essa situação de ser oposto. Por quê? Porque no verão vai estar mais chuvoso e no inverno vai ser mais seco, né? Justamente por esses fatores de precipitação, da atmosfera, né, do ar atmosférico, da pressão atmosférica, como vai estar da umidade dos ventos. Então, tudo isso vai influenciar principalmente por dos trópicos, né? Que ela vai ter essa influência. Então, e também tem uma influência muito grande da umidade dos oceanos. Então, a umidade dos ventos, dos oceanos, a precipitação da atmosfera. Então, tudo isso vai fazer com que, e por estar mais próximo dos trópicos, né? O clima tropical, ele tem mais essa faixa dos trópicos do Capricórnio de Câncer, que está ali mais ou menos no meio, né? Naquela faixa do meio da linha do Equador. Então, é justamente o clima tropical. Essa faixa aqui, que normalmente onde encontra-se o Brasil, que vai ter mais essa influência, onde a gente vai ter essa oposição, vamos dizer assim. Porque no verão vai estar mais chuvoso e no inverno vai estar mais seco, tá bem? Aí o clima subtropical. O clima subtropical vai diferenciar por quê? Porque ele tem um equilíbrio. Ele tenta ter um equilíbrio entre as zonas temperada e fria e as zonas tropicais e quentes. Então é a tentativa de equilibrar, né? Para tentar ter um consenso, vamos dizer, um equilíbrio entre elas. E é bem distribuídas, justamente por essa tentativa de equilíbrio, por ter as três zonas, né? As três zonas aqui, nessa influência, a quente, a temperada e a fria, ela sempre vai tentar dar esse equilíbrio. Uma sempre vai estar influenciando a outra, e isso vai fazer com que seja bem distribuído durante o ano, tá bem? Então, normalmente, quando se tem um clima subtropical, a gente consegue ver as estações do ano de uma forma mais nítida, né? Por quê? Por conta desse jogo de equilíbrio entre as três zonas de temperatura, tá bem? Entre as três zonas, quer dizer, a temperada, a fria e a quente tropical. E no caso dos climas das montanhas, não tem uma definição de clima. Por quê? Ó, vem dizendo assim.
Nas zonas montanhosas, o clima se vê afetado principalmente por causa da altitude em relação ao nível do mar. Por essa razão, essas regiões não podem se identificar um clima em particular. À medida que a altitude vai aumentar, os elementos climáticos vão se modificando. Então, vai depender muito da altitude em relação ao nível do mar. Então, isso vai fazer com que esse clima ele se modifique. Vai ter horas que a temperatura vai estar mais elevada, vai ter horas que a temperatura vai estar mais baixa, então isso vai depender muito. Tá bem? Deixa eu ver. Sim, eu não coloquei aqui. Dentre esses outros, deixa eu colocar isso aqui para se tem o clima temperado e o clima frio, tá? O clima temperado, o nome ele já é bem sugestivo, né? Ele, diferente desse aqui, onde o tropical, onde tem essa diferenciação do inverno é mais chuvoso e ou no verão é mais chuvoso e o inverno é mais seco, no clima temperado não. Ele dá uma definição mais exata. Apresenta verão quente e verão quente e intenso, muito frio. As estações são bem definidas, com chuvas concentradas na primavera e no verão. Então, o clima temperado ele tem já uma definição mais precisa, ele dá precisão nas definições. As estações, a gente consegue ver elas extremamente mais definidas e precisas, né? A apresentação é verão quente e intenso, né? No caso, se for inverno com a sua temperatura normal, de ser frio, de ter essas pancadas de ar mais frias e com chuvas concentradas na primavera, por conta da primavera, né, e o outono mais ponderado. Então, o clima temperado ele tem essa característica de dar uma definição das 4 estações mais precisa. Aí o clima frio, as temperaturas são mais baixas e no verão, normalmente, né? No verão, invernos longos e muitos frios e uma temperatura anual média em torno de 10 graus. Precipitação geralmente de gelo e neve. Então, normalmente no clima frio, os verões tendem a ser mais curtos, né? E os invernos tendem a ser mais longos. E por conta dessa precipitação, desse inverno mais longo, em algumas regiões, quando se tem esse clima mais frio, se tem precipitação de gelo, de neve, de geadas, chuvas de granito, essas coisas, para o clima ser mais frio, tá bem? Então essa é a definição do clima frio. O clima temperado, ela dá uma definição mais exata para as estações do ano, tá? E o clima frio, ele sempre vai ter os verões mais curtos e assim mesmo frio, não, com a temperatura mais fria, e os invernos mais longos, né? E, logicamente com a temperatura menor. E com essa temperatura menor, em alguns lugares vão nevar, vão ter gelo, vão ter chuva de granito, vai depender muito da região, tá bem? Mas se tiver esse clima frio, vai ter essas características, tá? Então, são os 3 passos: as vertentes, as condições climáticas, que vão depender desses fatores, onde a gente vai encontrar, no caso do continente americano, as 3 zonas, né, quente, temperada e fria, e essas 3 zonas vai nos dar os tipos climáticos dentro do continente americano, tá bem? Qualquer dúvida é só perguntar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!